Olá, pessoal. Eu sou Dorival Machado, sou consultor, sou palestrante, sou autor de alguns livros, notadamente naquilo que se refere à cobrança para a redução da inadimplência. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre 5 aspectos que eu acho fundamentais, né, para que sejam gerenciados, para que a gente tenha uma inadimplência nas nossas organizações suportável, digamos assim. O primeiro aspecto, para ser bem direto, chama-se posicionamento, na minha opinião. O que é posicionamento? Posicionamento é o que a empresa vai adotar realmente como jeitão de ser com relação aos atrasos, para não se torne inadimplência depois. Então, eu entendo que posicionamento, a gente tem quatro variações dele, né? A primeira variação, o primeiro posicionamento, digamos assim, de todo o contexto posicionamento de aceitação. O que é um posicionamento de aceitação? Posicionamento de aceitação é quando a empresa se posiciona assim: poxa, o mercado está difícil, a economia está difícil, a gente tem a pandemia, a gente tem um monte de gente desempregada, a gente teve uma queda da atividade econômica, o PIB que caiu. Então, isso é complicado para as pessoas pagarem, é complicado para as pessoas honrarem seus compromissos. E aí você traz para dentro da sua empresa o problema que não é seu, um problema que está fora. Não que a gente não deva considerar, a gente só não pode considerar 100% do problema externo, trazer para dentro, como se ele fosse responsabilidade da gente resolver. Não é. Então, posicionamento de aceitação é quando eu aceito de fora para dentro toda a pressão, e aí os meus métodos passam a ser todos considerando esse aspecto aí, né? Aí tem outro posicionamento que eu chamo de subserviência. O que é posicionamento de subserviência? É quando o cliente paga do jeito que ele quer. E às vezes eu aceito da forma como ele quer pagar, e isso vale para pessoa física ou para pessoa jurídica, porque é melhor alguma coisa na mão do que tudo voando, né? Então, isso eu chamo de um posicionamento refém. Eu fico refém, o cliente faz o que ele quer, paga do jeito que ele quer. A questão é que quando a gente faz esse tipo, quando a gente tem esse tipo de concessão, se não ficar muito claro que o acordo é momentâneo, o relacionamento é permanente, o que vai acontecer? Isso vai se repetir. Novamente, daqui a pouco, esse mesmo cliente vai repetir esse mesmo comportamento. Então, como posicionamento, a gente precisa definir o que quer, né? Deixando bem claro que posicionamento é o jeitão de ser, é uma prática, não é um gerenciamento pontual. Se eu gerenciar pontualmente em um caso e falar, nesse caso eu prefiro um pouco na mão do que tudo voando, é um caso, não é um posicionamento, não é um jeitão de ser. O terceiro é de racionalidade. O que é um posicionamento de racionalidade? A gente faz valer aquilo que contratou. Se há um contrato, olha, existe um contrato e ele prevê que se faça dessa forma ou de outra forma. A minha relação é uma relação racional. Claro que eu posso até considerar aspectos emocionais, mas prevalece sempre o racional. E o último eu chamo de enfrentamento. O que é um posicionamento de enfrentamento? Enfrentamento não é embate, não é combate, não é discussão, não é briga. Enfrentamento é enfrentar o problema, é acompanhar de perto. Eu vou dar uma frase que acho que vai ajudar para que fique claro. Quer dizer, eu faço tudo para te ajudar a pagar essa dívida, mas eu vou fazer tudo para receber também. Então, eu faço tudo, sabe, eu parcelo, eu negocio, eu postergo, mas eu vou fazer tudo, usar todos os recursos que eu tenho à mão para poder recuperar também essa dívida. Então, esses 4 posicionamentos é o primeiro passo, sabe, para que a gente possa ter uma inadimplência, digamos assim, aceitável. Então, o que eu quero? É aceitação? É subserviência? É racionalidade ou é enfrentamento? Uma vez definido qual desses posicionamentos, como posicionamento, e não como gestão pontual de um caso ou outro, a empresa decidiu, o passo seguinte é criar uma política de cobrança, né? Então, eu vejo que muitas empresas, eu trabalho muito para instituição de ensino, elas carecem de uma política de cobrança que seja coerente com esse posicionamento. Uma vez que eu defini o posicionamento, a minha política é mais concessiva ou menos concessiva, mas ela tem que estar em sintonia com o posicionamento que eu adotei. Uma política de cobrança, ela define, sabe, tudo o que vai ser feito, né? Se vai mandar boleto, se não vai mandar boleto, quem é responsável pela área, quais serão os encargos, qual é a alçada de cada pessoa que estaria na linha de frente negociando. Então, a política de cobrança é muito importante, porque quando a gente não tem uma política de cobrança, o que acontece? Os inadimplentes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, começam a ter preferências. Eles preferem falar com alguém
do que com outro alguém dentro da empresa, porque um é mais bonzinho, o outro não é tão bonzinho. Quando a gente tem uma política de cobrança, aquele que é bonzinho e o outro que não é tão bonzinho, eles vão agir da mesma forma, porque a política define. Então, ela vai definir os encargos, ela vai definir em que momento pode haver uma concessão, quais são as bases para uma negociação, o que será, como é que será feito um acordo. Enfim, então, ter uma política de cobrança em sintonia com o posicionamento é o segundo passo. O terceiro passo é criar uma régua de cobrança. Para quem não sabe, a régua de cobrança é quais são as ações que serão feitas e em que tempos. Então, por exemplo, o dia do vencimento é o dia D. O que vai acontecer? É a partir do dia D ou antes do dia D? Então, tem um monte de empresas que usam a cobrança preventiva. Começam a notificar, a avisar que daqui a 5 dias ou daqui a 10 dias haverá um vencimento, para que o cliente do outro lado, por exemplo, se beneficie de um desconto que possa haver até o vencimento, algum tipo de benefício, né? Alguns clientes não gostam, mas não é uma cobrança, a ideia tem que ficar como, a preventiva tem que ser uma ideia de que é ajuda, como faz cartão de crédito, como fazem outros financiamentos que você recebe SMS dizendo, olha, vai vencer daqui a 3, 4 dias, segue aqui o link, segue aqui o código de barras e tal. E aí você monta a sua regra de cobrança. Então, vai haver um preventivo? Em que momento vai acontecer a cobrança preventiva? Tá? Se sim, muito bem se calcula. Se vai se enviar um e-mail previamente, um SMS previamente, enfim, para checar se realmente a pessoa está com toda a documentação, está com o boleto em mãos e tal. Venceu, o que vai acontecer? Eu vou telefonar, vou mandar um e-mail, vou mandar um SMS, eu não sei. Aí você vai definindo, olha, 2 dias depois vai acontecer isso, 5 dias depois vai acontecer isso, 10 dias depois vai acontecer isso. Isso é uma régua de cobrança, tá? Para que você possa, então, sistematizar suas ações no decorrer do tempo. Tá? O quarto aspecto é um bom sistema de informação. Né? Pode parecer que estou falando óbvio, mas quando você tem um sistema que, para você cobrar alguém, negociar com alguém, você precisa ficar navegando de tela para tela, de tela para tela, de tela para tela, ele pode até te dar base para negociar, mas ele não te dá suporte, ele não te dá produtividade na cobrança. Então, um bom sistema é aquele que disponibiliza o máximo possível de informações numa única tela, é aquele que emite boleto, é aquele que dispara carta, é aquele que calcula, por exemplo, data futura, é aquele que eu digo assim para ele, olha, eu liguei para alguém hoje, ele mandou ligar daqui a 5 dias, e o sistema vai me trazer esse cara daqui a 5 dias. É um sistema que me dá, por exemplo, quanto tempo você ficou naquele dia fazendo atividade de cobrança, logado, como a gente chama, qual foi a produtividade, eu fiz X contatos, em média gastei tanto tempo, o resultado foi esse. Então, um bom sistema de informação é o quarto passo para que a gente possa ter um gerenciamento da inadimplência em níveis suportáveis. E o último, não é o último, não menos importante, não sei se talvez seja o mais importante, é ter gente preparada. Porque não adianta eu ter uma política, eu ter uma regra de cobrança, eu ter um bom sistema, se as pessoas não são preparadas para cobrar, não gostam de cobrar, ela precisa hoje, muito mais do que ontem, no ano passado, ela precisa ter um perfil de competências para cobrar. Hoje, no momento que nós estamos vivendo, o que a gente sugere é que os acordos sejam acordos curtos, de curto prazo, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, essas pessoas têm que ser hábeis em negociar, têm que ser hábeis em ouvir, hábeis em perguntar, sabe? Não se acanhar frente aos desafios, porque cobrança é um desafio. Eu sempre falo, quem não gostar da atividade, muda de área, porque não é fácil, sabe? Cobrar inadimplentes é uma ciência, como eu li num material outro dia. Então, gente preparada, é claro que a gente nunca está, a gente está sempre em preparo, mas o importante é entender isso, que a gente está sempre em preparo. Né? Então, essas competências de negociação, muito mais do que, sabe, de ouvir, de se colocar no lugar do outro, mas eu não posso achar a solução para o outro, eu tenho que ajudá-lo a achar a solução. Eu não vou discutir, não vou brigar, eu vou informar, sabe? Eu vou usar toda a minha política de cobrança como argumento. Então, olha, eu posso fazer para você dessa maneira? Não, eu não posso. A política me permite que faça. Sabe? Eu vou pagar semana que vem, ótimo, então podemos agendar para segunda-feira? Sabe? Então isso é preparo, é gente preparada para cobrar. Tá legal? Eu gravei esse vídeo rapidinho para que não fique longo e para que dê uma mensagem. Então, recapitulando para a gente encerrar. Então, para a gestão da inadimplência, vamos lá, alguns pontos. O posicionamento, aceitação, subserviência, racionalidade ou enfrentamento, uma política de cobrança em sintonia com esse posicionamento
escolhido, uma regra de cobrança alinhada com o posicionamento e com a política, um bom sistema de informação que te dá essas informações que eu disse e da maneira como eu disse, e gente que está em constante preparo. Tá legal? Eu espero ter ajudado vocês a, pelo menos, gravar um pouquinho da minha concepção de gerenciamento da inadimplência. Não é simples, não é nada simples de fazer, mas esses são os passos. Tá bom? Se você gostou, aproveita, clica aí no link e acompanha a gente no nosso canal. Tá bom? Até mais, até o próximo, gente. Obrigado.